Sejam oficialmente bem-vindas ao meu Diário da Noiva. Hoje eu sou Bia, me caso em 3 meses e por aqui eu vou postar todos os preparativos até o meu grande dia. E o primeiro vídeo do canal não poderia ser outro. Claro que a gente vai falar sobre organização de casamento. E eu sou uma pessoa muito visual, então tudo na minha vida eu organizo pelo Notion. Seja trabalho, seja faculdade, seja estudo, seja qualquer coisa. Eu sempre vou me organizar por essa plataforma, porque ela é muito visual e eu curto muito isso. Então, para o meu casamento, não poderia ser diferente. Eu criei todo o layout da minha página do zero. Então, hoje vai ser um tour explorando cada coisa que eu fiz aqui pelo Notion para criar esse organizador de casamentos. E fiquem tranquilos, aqui na descrição vai ter um link para vocês terem também acesso a essa página do Notion. E por aqui vocês já estão vendo a página do meu Notion, então eu quis deixar ela com a nossa fotinha, bem a nossa cara. Quando você já desce um pouquinho aqui, você já vê essa contagem regressiva que eu coloquei, que fala o tempo exato que falta até o dia do casamento. Então aqui eu deixei a data, né, numa tarde de domingo às 15 horas, bem romântico. E aqui eu também coloquei uma playlist, então é um link do Spotify que eu deixei aqui com a nossa playlist para o casamento. Descendo aqui um pouco, então a gente tem esse menu de navegação onde eu deixei as coisas mais importantes que eu tenho que ficar vendo, assim, sabe, para ficar de fácil acesso. Então, no mood board, eu deixo uma página do Pinterest com todas as inspirações que eu salvei para o casamento. Eu vejo que tem muita gente que faz alguns mood boards para casamento, mas eu acho muito mais prático assim, porque no Pinterest já fica tudo. No pré-wedding, eu deixei as fotos do meu pré-wedding, não vou mostrar aqui, né? Porque são surpresa. Nas impressões, eu coloquei todas as impressões que eu preciso fazer com datas, tá? Isso aqui eu peguei pelo chat GPT e coloquei aqui para me organizando. Então, aqui, por exemplo, eu vou dando check se eu já imprimi isso, e aí fica tudo certinho. Inclusive, tenho que dar uns checks aqui em coisas que eu já imprimi. E aqui em documentação, eu coloquei as documentações necessárias que a gente precisa para a igreja, cartório. Até agora a gente já fez a documentação da igreja e nas próximas semanas a gente vai entrar com a documentação do cartório, então ela vai vir aqui embaixo também. Mas aqui estão vendo que eu já coloquei tudo certinho, as datas, enfim. Aqui em financeiro, eu acredito ser a parte mais importante para o casal, que é onde a gente coloca todos os nossos gastos. E aqui a gente organizou, eu gosto desse filtro aqui que é por mês. Por quê? Porque por mês a gente consegue ver os gastos que a gente teve em cada mês. Então, por exemplo, eu fiz esse note em julho de 2024. Então, tudo que a gente gastou com coisas da casa e do casamento, eu coloquei por aqui. Então, por exemplo, criado mundo, móveis da casa, fotografia e filmagem, vai em cerimônia. Então, aqui tem os filtros, a data que a gente, né, gastou isso, o valor, o fornecedor, se foi à vista, se teve entrada, a tag, que é da nossa casa ou do casamento. E por aqui a gente vai organizando. Todos os nossos gastos que eram sobre casamentos desde o ano passado, a gente está organizando por aqui. E assim, gente, não negligenciem isso. Eu tô chegando na reta final do casamento e eu tô vendo como a gente gasta muita coisa. A vida da noiva é uma loucura, então a gente tem que nos ajudar, entendeu? Porque a gente gasta muito. A gente gasta muito, então a gente tem que nos ajudar, não é mesmo? Aqui eu coloquei a lista de convidados. Como a nossa assessora deu uma plataforma pra gente, então aqui vai pro link direto dessa plataforma, tá? Então, algumas coisas que a gente ganhou da assessoria eu não desperdicei, tá? Mas eu prefiro me organizar por aqui porque eu gosto mais do visual que eu criei. Plano de assentos, a mesma coisa. Em nossa casa, eu coloquei literalmente tudo que a gente precisa, até coisa a mais, gente. Até roubou o aspirador aqui. E aqui eu coloquei tudo que a gente precisaria: eletrodoméstico, cozinha, sala, quarto, banheiro, escritório, lavanderia, coloquei tudo. E aqui eu coloquei alguns links dos itens que eu queria em específico. E aqui eu não coloquei se está na providência, porque a gente ainda não tem, e se temos ou se nós ganhamos. Aqui, ó, por exemplo, a lave seca, a gente ganhou de um casal de padrinhos, maravilhosos, inclusive. Então eu já dei o check aqui. E aí, isso me ajuda também a saber o que eu posso pedir para a lista de presentes do casamento e também para o meu chá de cozinha. Então, essa planilha aqui me ajudou muito nisso. E aqui, gente, já dando um spoiler para vocês, eu deixei o link para o site dos noivos do casamento. Sabe aquele site de noivos que a gente faz, né? Contagem regressiva, lista de presentes? Eu quis fazer diferente. Eu não curti os sites que tinham pré-prontos no site de casamento que a gente viu, né? Que vinha com assessoria. Então, eu criei um pelo link. Sabe aquele link do Instagram? Então, eu achei o biosite é o que eu uso nos meus links do Instagram. Eu vi que eles tinham modelos muito bonitos. Então, eu usei literalmente para fazer o meu site de casamento. E olha, gente, ficou muito bonito. Vou dar um breve tour para vocês aqui. Mas aqui tem como você ir para o Google Maps. Então, aqui é um link que vai para o Google Maps para a pessoa saber o local da cerimônia,
local da recepção, a lista de presentes. Então aí sim, quando a pessoa clica aqui, aí ela vai para o site que tem a lista de presentes. Mas antes disso, ela tem essa visão linda aqui. E confirme sua presença também, eu peguei pelo site da assessoria. E eu gostei muito, inclusive o convite dos meus padrinhos, que vai sair nos próximos vídeos. Eu também fiz pelo Biosite, então eles tinham o manual deles por aqui, e aí eu coloquei aqui também no nosso Notion pra gente ter acesso sempre. Aqui, gente, eu quis deixar algo mais visual, porque foi meio que os DIYs que eu fiz pro casamento. Então, esse menu eu coloquei com fotos nossas, para que ele fique mais bonito, a gente olhar. Nessa primeira parte, eu coloquei as aquarelas que eu desenhei à mão para o casamento. Depois sai vídeo também. Então, aqui estão todas as aquarelas que eu fiz para o casamento. Eu desenhei a igreja, isso aqui foi para o manual dos padrinhos e das madrinhas. Coloquei os drinks também, então todos os drinks que a gente vai ter no nosso casamento, eu desenhei eles também para os convidados terem no dia. Aqui nos nossos convites, eu coloquei todos os gastos que a gente teve com o convite. E também coloquei o layout do convite digital. Descendo um pouquinho mais, aqui tem a organização do chá de cozinha e chá de lingerie. Chá de lingerie ainda não tem nada por aqui, porque as madrinhas vão organizar para mim. Mas no chá de cozinha, eu já deixei organizado aqui a lista de convidados. Isso ajuda bastante. Então, por exemplo, aqui tem o convite, então a lista dos convidados que tem por esse convite, o telefone. E tem que escolher, eu vou colocar aqui, porque eu acabei de enviar, então ainda não teve gente que ainda não escolheu. E o envio do convite e a confirmação de presença. Então, eu tô organizando tudo por aqui, eu tô curtindo muito. Fora a lista de convidados, eu coloquei aqui compras que eu preciso fazer, papelaria que eu preciso imprimir, organização, brincadeiras. Então aqui tá organizadas as brincadeiras que a gente vai fazer no dia. E eu curti muito organizar dessa forma. Fica muito visual e muito prático para mim. Em repertório do casamento, eu coloquei aqui, gente, a nossa playlist do Spotify. Quando eu quero chorar, eu venho e ouço as músicas que a gente escolheu para nossa cerimônia. E faz muita diferença. Roteiros do casamento, aqui também tá a parte mais de assessoria, então tá com os links que a gente tem com a nossa assessora para organizar os roteiros até o grande dia. E aqui, gente, digamos que é a parte mais importante do casamento, que é o tanto que a gente gasta, né? Os nossos fornecedores. Então aqui eu coloquei todos os nossos fornecedores que a gente precisa cotar, enfim, que a gente já cotou para o casamento. Então, por exemplo, o valor do fornecedor, o nome dele, o telefone, informações que a gente precisa rever. Então, por exemplo, o sapato do noivo a gente tem que comprar, a gente ainda não comprou. Sapato da noiva comprado, o valor que ele foi. Se a gente está parcelando, a gente coloca aqui. Então, ó, Espaço Kids, nós já entramos em contato. Então, a gente precisa ainda alinhar com o fornecedor, porque a gente ainda não pagou, eles gostam de pagamento à vista. Então, aqui eu deixei tudo organizado. Se você quiser colocar os contratos aqui, você pode, tá? Eu preferi deixar no aplicativo da assessoria, mas eu poderia anexar os contratos aqui também e organizar por aqui tranquilamente, tá? E aqui, gente, tem as tarefas. Todas as tarefas, literalmente eu coloquei todas as tarefas que eu preciso fazer até o dia do casamento com prazos, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, 4 meses antes. Isso eu já fiz. Eu já iniciei a entrega dos convites. Aí, beleza, então está em andamento. Então a gente tem tarefas não iniciadas que a gente precisa fazer, tarefas que estão em andamento e as concluídas eu coloquei aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu comprei o sapato do noivo, eu deveria fazer isso faltando 3 meses, o que quer dizer que a gente precisa comprar, porque faltam 3 meses. Então, se eu comprei, eu coloco em concluído e pronto. E aí, se eu quiser, aí o que eu faço quando ela está em concluído? Eu coloco a data que eu comprei. Então, eu tô gravando dia 7 esse vídeo, dia 7 de agosto eu comprei o sapato do noivo. Então tá aqui a data que eu fiz isso. Então é isso que eu gosto de organizar, por isso que eu gosto desse aplicativo, ele é muito visual. Então aqui eu coloquei literalmente toda, gente, tem muita tarefa, muita tarefa. E esse foi o meu Notion para casamentos. Então, só recapitulando, né? A gente tem tarefas, a gente tem todos os fornecedores, a gente tem um menu com tudo que a gente fez mão na massa para o casamento. E aqui a gente tem a navegação com coisas que são mais específicas, financeiro, documentações, impressões, enfim. E esse foi o tour pelo meu noite de casamentos. Me diga aqui o que você achou. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha te motivado a ser uma noivinha mais organizada nesse processo. Eu sei que é muito difícil, que é muita cobrança, mas que sempre dá certo, porque uma coisa eu sei, Deus ama casamentos, então ele não vai te deixar na mão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Curtem, comentem, se inscrevam no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo desse Diário da Noiva. Beijo!